Olá, estamos de volta com mais uma TV Integrado e estamos aqui com o Fábio, nosso querido educador, professor e orientador. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, tudo certo. Fábio, eu acho importante a gente começar a retomar aí as nossas entrevistas falando um pouquinho a respeito do efeito que tem a dificuldade de aprendizado neste aluno, nesse jovem, em termos de autoestima. Eu acho assim que a relação é direta e o impacto é brutal, né? Como da outra vez que a gente conversou, né, eu estava falando sobre a diferença de um aluno que pensa eu não sou capaz de estudar, para um outro aluno ou para o mesmo aluno, depois de passar por alguma experiência e se dar conta que eu sou capaz, quer dizer, eu posso aprender por conta própria. A diferença é enorme, porque no primeiro caso eu tenho um aluno dependente, ele se sente dependente de alguém que mostre rumos, como que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer, e se não tiver alguém para me auxiliar, para puxar a minha mão, eu não tenho como avançar. Eu tenho que ser puxado por alguém. Não se sente capaz, né? Ele não se sente capaz, ele não se sente senhor da sua própria capacidade, ele nem sabe que capacidade ele tem. E então eu tenho bem essa experiência de chegar numa sala de aula tradicional, fazer uma oficina sobre método de estudo, e é impressionante, assim, chega a ser uma experiência de despertar, né? Despertar. Tem alguns alunos que eles, na metade da oficina em que a gente está tratando de método de estudo, que eu já vou falar com maior detalhe, eles começam a se dar conta de que algo estranho, né, está ali acontecendo. E esse algo estranho é que eles estão aprendendo sem a necessidade de um professor falar aquele conteúdo. Eles estão se dando conta que eles podem se dar uma aula. Que se eles se dão uma aula, eles podem aprender por conta própria, dentro das oportunidades que eles tiverem. E num mundo com internet, acesso à informação, é muito fácil provocar esse aluno e dizer, se vocês podem aprender por conta própria, qual que é o limite do aprendizado de vocês? Até onde que vocês podem ir? E a resposta é mais ou menos, bom, até onde a gente quiser e conseguir encaixar o estudo na rotina. Então, eu trabalho basicamente duas coisas. Uma é método de estudo e a outra é programação de horários. Os dois fazem, digamos, dois pilares para a formação de hábito de estudo. Então, o que é o método de estudo? Eu já tinha citado, mas eu vou falar aqui de uma forma mais detida. Assim, tá? Isso é um método de 4 etapas. A primeira etapa delas é fazer uma leitura panorâmica do material que a gente vai estudar. Ela serve para a gente ver, é um material longo, é um material curto, parece difícil, me é familiar ou não é, tem gráficos, tem desenhos, não importa. Eu crio uma primeira expectativa. Depois vem o segundo passo. A gente volta lá no início e a gente lê o texto com mais calma, marcando com colchetes os trechos mais importantes. E depois de marcar com os colchetes, a gente volta nos colchetes e numa leitura mais atenta, a gente sublinha as palavras-chave. Isso, então, a gente acaba sublinhando quais são os conceitos mais importantes desse texto. Então, a gente, observando o que foi marcado e sublinhado, a gente faz algumas anotações à mão. E é importante que elas sejam à mão. A gente aprende mais escrevendo. Isso é um adquirido das neurociências, né? Era uma coisa que a gente já sabia, né? A gente já notava isso. Mas realmente faz anotações à mão, então ele constrói a forma interna dele isso, de entender aquela questão. Ele tem ali uma criatura, isso. E é dele. Então a gente cria uma relação afetiva mesmo, né? Inclusive se a gente bota desenhos, né? Eu estimulo para que façam desenhos, parece uma coisa boba, na verdade é muito importante. E no último passo é a gente fazer exercícios sobre aquilo. Então pode ser perguntas prontas, pode ser eu falar para alguém sobre o conteúdo, pegar alguns outros registros sobre esse conteúdo, eu acabo vendo o que eu aprendi e o que eu não aprendi. Se eu não aprendi, eu posso voltar para a primeira etapa. Faço uma leitura panorâmica daquele material, marco e sublinho o que faltou, completo as anotações e volto para os exercícios. Aprendi? Aprendi. Então eu vou para o próximo conteúdo. E os alunos notam, então, que eles têm autonomia para aprender o que eles quiserem. E com isso vem a questão da autoestima. Meu Deus, eu sou capaz de ir aonde que eu quiser. Eu posso caminhar com as minhas próprias pernas. Eu não preciso engatinhar ou pedir que alguém me leve no colo. E neste momento, que é um momento tão delicado justamente disso, que bom poder ter a possibilidade de dar uma condição melhor para que eles se sintam mais
produtivos, mais capazes, porque isso realmente influencia diretamente a autoestima, né? E assim, o que eu acho impressionante é como eles não conhecem a capacidade que eles têm. E como eles se surpreendem ao notar que eles têm tanta capacidade. Vamos despertar, né, Fábio? Vamos despertar. Então tá bom, muito obrigada, Fábio. Fique ligado e continuaremos com o Fábio na nossa próxima entrevista do TV Integrado.